Hey guys, how's everything? So, today let's talk about sentences with multiple clauses, noun clause connectors. Então vamos lá, vamos entender onde estamos aqui. Bom, agora é o seguinte, uma oração, uma clause, que tem um conector, nesse exemplo aqui é whatever, tudo isso aqui está virando uma oração. Então, como se isso aqui virasse um pedaço dessa frase que de alguma forma vai estar conectada ao resto da frase. Então, a gente está ilhando isso aqui, né? Whatever they want. E isso aqui, então, é o nosso noun clause, tá? É a nossa cláusula substantiva. E aí o que acontece? Ela pode estar com diferentes funções, diferentes papéis na frase. Por exemplo, they can drink today whatever they want. Então essa frase está dizendo assim, eles podem beber hoje o que quer que eles queiram ou elas queiram. Então é como se eu estivesse respondendo para o verbo assim, elas podem beber o quê? Hoje. A resposta é isso aqui, o que quer que elas queiram. Então, isso aqui está cumprindo um papel de um objeto desse verbo drink, tá? Nessa frase. Mas o importante mesmo é que, assim, junto com esse conector, eu tenho um sujeito e um verbo, tá bom? Então, agora a gente vai tentar montar essas três frases em inglês para você praticar um pouco isso. Então, assim, eu irei quando eu bem entender. Isso aqui está meio pegadinha, hein? Vamos ver. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e volta de novo para ver a resposta das três, tá? Pode pausar. Ok, então vamos lá. Number 1. I will go whenever I want. I will go whenever I want. Ok? Essa frase é I will go whenever I want. Ou whenever viria aqui nesse espaço I want. E aqui I will go. Né? I will go whenever I want. Então, temos assim todas as estruturas corretas e vai dar a entender isso aqui, tá bom? Difícil traduzir ao pé da letra, né? Mas isso seria assim que essa frase I will go whenever I want como ela poderia ser dita em português, como a gente usa normalmente, né? Number 2. I don't know how. I don't know how. How, então vai entrar aqui, ó, como meu conector, né? How. You can drink this. Ok, então I don't know ficaria aqui sujeito e verbo. How entra como conector. You, sujeito. Can drink, verbo. E this, um complemento. Então, I don't know how you can drink this. And number 3, eu não ouvi o que ela disse. I didn't hear what she said. I didn't hear what she said. Tá bem? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos para a sequência que eu quero mostrar para vocês o seguinte. A mesma coisa, não mudou nada aqui. Só que o que mudou aqui, na verdade? Que eu tenho uma preposição. Então, essa cláusula aqui, essa noun clause, está sendo como se fosse um objeto dessa preposição. Tá? Então, a preposição about, então eu pergunto assim, I'm worried about, eu estou preocupado em relação a, aí você pergunta, em relação a quê? Ao que eles estão bebendo, né? Ao que elas estão bebendo, estou preocupado com o que elas estão bebendo, a gente diria em português, né? I'm worried about what they're drinking, então eu estou preocupado em relação ao que elas estão bebendo. É a frase, tá? Então vamos tentar montar essas três, pausa o vídeo e na sequência volta para ver as respostas. Pode pausar.
Ok, então voltando para as respostas, ela perguntou sobre por que ele não veio. Então, she asked about, que é uma expressão, quando a gente pergunta sobre alguma coisa. She asked about why he didn't come. She asked about why he didn't come. Eu não sei por que ele não veio. I don't know why he didn't come. E se você perceber, né, I don't know não vai precisar de uma preposição aqui. Então, meio que essa frase não deveria estar aqui como exemplo. Apesar de encaixar, né, pulando a preposição, dá para encaixar. Seria esse caso aqui, né, I don't know. Aí o why entraria aqui. Why he didn't come. Tá? Então, probleminha técnico aqui, mas nada sério também. Eu não sei se ele vem ou não. Então, I don't know. Também mesma coisa, né? Não tem uma preposição aqui. Agora, esse se, whether, seria melhor usar o whether do que o if, porque eu vou usar o or depois, né? Se você lembra de algumas aulas atrás, a gente falou sobre isso. Então, whether he comes or not. So, I don't know whether he comes or not. Você entendeu por que eu estou falando que essas duas frases, elas se encaixariam nesse formato aqui? Porque o que diferencia esses dois formatos? Na verdade, nada. Na verdade, eu só estou pontuando que, olha, às vezes pode ser que essa palavra seja uma preposição aqui, às vezes pode ser que seja uma palavra qualquer e que, tipo, essa cláusula está respondendo ao verbo, tá? Então não vai fazer tanta diferença. Agora, esse terceiro exemplo faz diferença. Por que faz diferença? Porque essa noun clause, ela inteira está funcionando como um sujeito. Então, se você olhar separado essa frase, olha só, arrived é o verbo. Na sequência você tem was, então pode parecer estranho, né? Tipo, como é que pode ter arrived e depois was junto? Porque é uma frase só isso aqui. Quando você vê num papel escrita, ou quando alguém fala, não tem essas divisões visuais que a gente está fazendo. Ela está tudo junta. Mas o que está acontecendo é isso, ela está sendo dividida dessa forma. Então, assim, when they arrived, tudo isso aqui, ó, eu tenho aqui o meu conector sujeito e verbo, isso aqui virou um sujeito, um sujeitão, né? Um noun clause as a subject. Então, isso aqui virou o sujeito da frase. De que frase, né? De que verbo que é esse sujeito? Desse verbo was. Tá? Então é como se eu estivesse falando, olha, estou ilhando aqui uma noun clause, tem conector, sujeito e verbo, transformei com isso, tudo isso aqui num grande sujeito e o verbo da minha frase é o was, então eu tenho sujeito e verbo. Então, when they arrived was very early. Quando eles chegaram foi muito cedo, ou era muito cedo, tá? Então, são frases possíveis de serem ditas. E muitas vezes a gente quer expressar as coisas dessa forma também. Por exemplo, então essas três frases, pode tentar montar, pausa o vídeo, na sequência vem ver as respostas. Pode pausar. Ok, então vamos para as respostas, porque ele não vem, não é problema meu. Então seria why he doesn't come, ou why he's not coming, is not my problem. Tá? Então, why he isn't coming is not my problem. Or isn't my problem. Get it? Como ela vai embora é problema dela. How she will live is her problem. O que ela fez foi uma ótima ideia. What she did was a great idea. Ok? Fez sentido? Não fez sentido? Se não fez sentido, pergunta em aula.
E vamos tentar aqui os exercícios. Eu vou fazer um exercício falado, tá? Daqui para frente, para ficar mais prático para mim aqui, e porque aí você também vai fazendo, né, a sua leitura. Eu vou mostrando com o mouse e no final dá tudo certo, tá? Então vamos lá. Então temos aqui cada uma dessas frases, né? Vai ter mais de duas cláusulas, mais de uma cláusula. Então temos que achar o sujeito e o verbo de cada uma delas, marcar o conector, colocar caixas ao redor dessas cláusulas. Eu vou desenhar, não vou resistir. Calma aí, deixa eu pegar aqui então. Bom, vamos lá então fazer a nossa análise dessa frase. Tô vendo aqui when the season starts is determined by the weather. Então, pessoal, vamos lá, e vai ficar muito legal. Quando eu falo aqui when the season starts, eu já tenho que bater o olho e falar assim, gente, when é o meu... O que é o when? O meu conector. The season é o sujeito, starts é o verbo. Então, beleza. Depois eu tenho na sequência aqui fora is determined. Se eu tenho is determined, eu tenho o verbo, certo? Logo, o que acontece? Vamos lá, quem me ajuda? O que você diria? Vamos ver aqui. Sujeito e verbo. Aquele último caso que a gente viu aqui. Isso aqui serve tudo como um grande sujeito, né? Então, a frase está correta. The manual... olha aqui, o how the device should be built. O how é agora o meu conector aqui. Certo, minha gente? The device é o sujeito, should be built é o verbo. E aqui eu tenho aqui the manual, que é um sujeito, que é o que eu preciso neste caso. Então, eu vou tirar aqui um. Mas eu não tenho um verbo ali fora. Eu preciso de um verbo fora dessa grande cláusula, né? Desse noun clause. Então, teria que ser assim, the manual is about how the device should be built, por exemplo, tá? Então, frase incorreta. The schedule indicated if aqui, if the teams would be playing. Então, fecha uma cláusula aqui, tá? In the final game, eu posso até pôr junto, que é objeto de preposição, não vai. The schedule indicated. Tenho sujeito, the schedule. Tenho indicated o verbo. Então, está tudo perfeito, em ordem, maravilha. Beleza. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Não tenho nenhum conector, gente. Então, assim, he refused, sujeito e verbo. To enter a plea. To enter a plea seria tudo objeto da preposição to. Could not be determined é um verbo, não tem um outro sujeito antes do could not be determined, não tem um conector, então tá errado, duplamente errado. Poderia ser assim, he refused to enter a plea. Vamos ver aqui que poderia ser why, não, what, where. Puxa vida, tá bem confusa. Não dá nem para saber o que seria uma possibilidade de frase correta aqui. Então, totalmente errado. Number 5. Talked about where we should go for lunch. Where we should go for lunch. Temos conector, sujeito e verbo. E ainda um objeto de preposição. About, preposição. Temos um verbo aqui fora, que é talked. Mas, minha gente, não temos o que? Ele, o sujeito. O about é a preposição, então isso aqui vira um objeto da preposição. Faltou I talked about, he talked about.
where we should go for lunch. He talked about, she talked about. Então, incorreta 5. Why, olha só, já vi que tem um why. Eu vou tirar esses daqui, né? Então fica me atrapalhando o caminho. Ai. Why é meu conector. The condition of the patient deteriorated. Palavra difícil, hein? Aqui, of the patient, vai ser tudo objeto de preposição. The condition deteriorated. Ok, aqui então, conector, sujeito e verbo, beleza. It was not explained. Beleza. So rapidly, tipo, tão rapidamente. Também eu posso colocar tudo aqui dentro. Temos um problema nessa frase, então ela está incorreta. Por que a frase está incorreta? Você sabe já? Tenta adivinhar o porquê. Te dando um tempinho, hein? Eu tenho o verbo e eu tenho esse it, que acaba sendo um sujeito. Você vai falar, mas eu preciso de sujeito e verbo. Exatamente. Só que o seu sujeito é um sujeitão. É tudo isso aqui. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly was not explained. Então, tudo isso aqui virou um grande sujeito. É o porquê a condição do paciente deteriorou tão rapidamente não foi explicado, né? Você não pode falar por que a condição do paciente deteriorou tão rapidamente, ela não foi explicada. Não precisa, né? Não pode, então só um sujeito. Então, incorrect. Number 7, whether, o nosso whether aqui, or not, tá vendo? Sempre, não sempre, mas é muito comum, whether or not, the new office would be built. Tudo isso aqui é um sujeito. Was é o verbo. Então, aqui, gente, was to be determined at the meeting. Ok, sujeito e verbo. Whether or not the new office would be built was to be determined at the meeting. Se o novo escritório seria ou não construído, ia ser definido na reunião. Ia ser definido na reunião, essa é a ideia da frase. That, vamos ver se o that está... o that está aqui, tá bom? That the professor has not yet decided. Gente, essa frase aqui tá errada, hein? Vamos ver o porquê. Aqui tudo virou um grande sujeito, né? That the professor has not yet decided. Vamos dizer que assim, a gente pudesse ainda incluir nessa nossa cláusula tudo isso aqui. That the professor has not yet decided when the paper is due. Por quê? Porque eu tenho o that e depois eu tenho o when, né? O when está aqui na nossa lista também. Então, tudo isso virou um grande sujeito e eu não tenho o verbo depois. Teria que ser uma frase assim: that the professor has not yet decided when the paper is due made all the students nervous. Deixou todos os alunos nervosos. Né? Então, frase incorreta. Só tem sujeito. Tudo isso é um sujeito. Acredite se quiser. Né? Vamos lá. Mas tudo isso é um sujeito, mas aqui você tem the professor, que é um sujeito dentro desse sujeito, the paper, que é outro sujeito dentro do sujeito, aí o is aqui, o has decided como verbos, e o that e o when como esses conectores que vão enclausular, né? Essa cláusula, essa clause, vamos transformar numa noun clause. The contract will be awarded
is the question to be asked at the meeting? Não tem nenhum conector nessa frase, ela está incorreta. Teria que ser assim, if, por exemplo, né? If the contract will be awarded is the question to be answered at the meeting, né? Então, se a gente precisava conseguir enclausular isso aqui, precisaria de um it, de um if aqui no início, tá? Ou um why pode ser até why, ficaria até melhor. Why the contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. E a number 10, whomever, quem quer que seja, he pleased and did whatever he wanted. Então temos duas aqui. Whomever vai entrar na nossa listinha? Não entrou. Whatever, whenever, whether. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Não está na nossa lista o whomever, mas eu estou para te dizer que o whomever funciona assim também. Então, é como se eu tivesse assim, aqui, né, uma noun clause e aqui outra noun clause. Tá? Então, aqui a preposição with, he always talked. He, sujeito, talked, verbo. Number 10 is corrected. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Ele sempre conversou com quem ele quis e fez o que ele quis. Muito bem. Então, terminamos aqui o número 9, ok? See you next class. Take care. Bye.